Se você realmente quer um smartphone desenvolvido fora da China e dos jardins murados do Google e da Apple, você precisa assistir esse vídeo até o final. No mundo da tecnologia móvel temos duas opções apenas. Ou você usa Android da gigante de buscas Google ou o iOS dos desejados iPhones da Apple. A Microsoft bem que tentou permanecer no mercado com o Windows Phone, mas infelizmente não durou muito tempo. Eu até gostava do Windows Phone e acredito que durante todo esse tempo eles poderiam ter evoluído bastante o sistema. O grande problema que a maior parte das tentativas esbarram está no interesse dos desenvolvedores em criar aplicativos ou nas lojas de apps. Mas o que muita gente não sabe é que existem opções muito além do que apenas Android e iOS. O Android não é um sistema exclusivo para ser usado apenas em aparelhos Google, como a linha Pixel, por exemplo. Porque você encontra o Android em smartphones da Samsung, Xiaomi, Motorola e uma série de outras fabricantes. Isso leva o sistema a ter uma parcela de 70% do mercado global, o que é muito. Segundo o levantamento mais recente da StatCounter Global Stats de março agora de 2023, na segunda posição está o iOS da Apple, que existe apenas em smartphones da própria companhia e mesmo assim leva uma fatia de 28% do mercado global. Pode parecer pouco, mas também é muito se levarmos em conta que o sistema roda apenas em um tipo de aparelho. Acontece que essa conta não fecha. Sobram 2% do mercado. E é aí que entram os outros sistemas, que juntos somam esses 2%. Mas quais são eles? Vez ou outra, você se depara com notícias de smartphones diferentes, como o Liberty Phone, o celular da liberdade, que não roda iOS nem Android. Mas o preço assusta. Um padrão geralmente existe por um motivo. E hoje em dia é comum que parte dos componentes de smartphones venham de outros países, principalmente da China. E também é comum que eles rodem principalmente o sistema operacional Android ou iOS, porque o público confia nesses sistemas. Mas o novo Liberty Phone tenta quebrar esse ciclo. O celular foi lançado por uma marca também desconhecida, a Purism. O Liberty Phone, que em tradução livre significa celular da liberdade, é um aparelho construído nos Estados Unidos, com foco em privacidade. Ele roda um sistema operacional baseado em Linux. O problema é que, embora prometa mais liberdade, ele chega com especificações bem simples, construção de materiais básicos e, com isso, seu único destaque é ser o smartphone mais caro do mundo, que não é de luxo. Ele roda o Pure OS, que é uma derivação do Debian Linux, um sistema operacional livre. Sua vantagem é que, quando conectado a um display externo, ele garante todas as funções de um modo desktop completo, além das especificações de código aberto. A marca também destaca que o smartphone é voltado para a privacidade. Por isso, ele tem a capacidade de desligar todos os serviços de conectividade no hardware através de um botão. Tanto o Wi-Fi, dados, microfone, câmera, tudo é desligado, garantindo a privacidade. Além de garantir recursos de software que ajudam a configurar altos níveis de proteção e privacidade para o usuário. Bom, embora a privacidade seja realmente algo importante, o preço não se justifica. O Liberty Phone custa $2.199. Se eu fizer uma conversão direta aqui, nós vamos chegar a R$10.680. Um valor que pode ser mais que o dobro de um iPhone 14 lá fora. Imagina o preço que chegaria aqui no Brasil. Isso com os impostos, né? Sabe que a coisa basicamente dobra de valor. Agora, provavelmente, você lembra do recente episódio onde o governo americano baniu por parte dos Estados Unidos a gigante de tecnologia Huawei, não é? Eu mesmo usava na época um Huawei P30 Pro. Dentro de uma guerra comercial que teve entre o país de cima e o do outro lado, a marca teve suas atualizações de segurança revogadas para uso no Android. E por conta disso decidiu criar seu próprio sistema operacional para o ecossistema de seus aparelhos. Surgiu então
o Harmony OS. É um sistema operacional que roda em todos os novos aparelhos da marca Huawei. O Harmony OS tem em sua construção uma ideia muito parecida com o Android e o iOS. É um sistema operacional que conta com até sua loja própria de aplicativos e, novamente, o grande problema desse sistema, apesar de ser ótimo, é a aceitação a nível mundial. Ele tem sido vendido em smartphones da marca fora da China. Se você importar um aparelho hoje, ele vem com Harmony OS. Como, por exemplo, na Europa, mas ainda são poucas as opções em sua loja de apps, já que a comunidade de desenvolvedores, outra vez, ainda não aderiu ao sistema. Os preços dos celulares da Huawei estão dentro do mercado. Os smartphones brigam diretamente em qualidade e desempenho com qualquer topo de linha que você conheça. Mas por causa da loja de apps ser restrita, hoje você, por exemplo, não pode até ter um ótimo smartphone da marca, mas por causa do sistema operacional, você não conseguiria, por exemplo, rodar seus aplicativos bancários, até mesmo suas redes sociais preferidas, o que termina inviabilizando o celular para países como o Brasil. Infelizmente, porque realmente são aparelhos muito bons. Bom, mas a lista não para por aqui. Nós temos, por exemplo, outro celular, e eu sei que soa estranho a primeiro momento falar sobre ele, que é o Google Pixel, que roda o Android, claro, é o celular da Google, mas ele também pode rodar, se você quiser, o Graphene OS, que é um sistema operacional móvel de código aberto, construído sobre o Android, mas com foco em privacidade e segurança. O software é livre para quem quiser experimentar, claro que tenha um Google Pixel. E foi construído para rodar corretamente na linha de celulares da Google. Esse sistema, curiosamente, foi projetado para ser um sistema bruto e uma referência quando o assunto é segurança. Ele foi desenvolvido com base no Android e seu objetivo é garantir que você não perca os seus dados e nenhuma informação particular. A interface é bem simples e extremamente amigável. O Graphene OS é pouco difundido no mercado. Muita gente sequer ouviu falar, mas dependendo da sua necessidade, ele é um sistema muito interessante e que pode ser considerado. Os celulares com Graphene OS não usam a Google Play Services, tá? Embora tenham uma arquitetura muito similar. Os aplicativos são instalados no formato APK. Então, basicamente, você consegue instalar qualquer aplicativo, mesmo que fora da loja oficial. E há suporte às lojas de aplicativos alternativas. Os recursos principais do Android são os mesmos. Porém, o usuário é quem escolhe o que quer rodar. Você pode até se perguntar se isso não torna o aparelho vulnerável, mas a resposta é não, porque há notáveis diferenças de segurança entre um Android puro e o Graphene OS. Não somente em termos visuais, como em questão de rastreamento do usuário. O sistema operacional implanta tecnologias para mitigar as classes inteiras de vulnerabilidades e tornar a exploração das fontes comuns muito mais difíceis, porque ele copia algo do iOS que deveria ter no Android. O sistema usa uma sandbox para instalar os aplicativos, assim eles são isolados. As tentativas de invasão do sistema ficam dentro dessa caixinha e não conseguem se comunicar com os outros apps. Assim, mesmo que você use apps conhecidos por monitorar a atividade do usuário, como as redes sociais, elas ficam isoladas dentro dessa bolha, dentro da caixinha ou a sandbox. Isso parte de uma ideologia considerada pelos criadores do Graphene OS, pois são contrários à política de forçar os usuários a instalar aplicativos proprietários. A prática é comum no Google e na Apple, que trazem suas soluções embutidas no sistema de tal modo que é impossível usar seu aparelho sem entregar todos os seus dados para eles. O lado bom é que o Graphene OS segue sendo atualizado com frequência para entregar uma experiência igual ou superior ao Android. Bom, você pode até
não conhecer, mas existem até outros sistemas dentro desses 2%, como o KeeOS, o Lineage OS, o Calyx OS e até o Ubuntu Touch, tudo dentro desses 2%. Se algum deles, em algum dia, será tão popular quanto o Android ou o iOS, eu duvido muito. Mas certamente existem opções no mercado que poderiam ser tão usadas quanto se uma das marcas tivesse a oportunidade de resolver o problema dos aplicativos. O que me parece, o Graphene OS é o que está mais perto de conseguir essa façanha. Bom, eu não sei a sua opinião, se você já usou outro sistema operacional em celular, como por exemplo o Windows Phone. Na época eu cheguei a usar e gostei muito da experiência ali com os Live Tiles. Eu não sei se é de sua época. Me conta se você já usou algum sistema operacional fora do Google e da Apple. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu vou te convidar para se inscrever aqui no canal. É gratuito, gente. Basta você tocar nesse botãozinho de se inscrever e ativar o sininho. Assim você não perde os próximos vídeos. E nas redes sociais, canal JTMS, Instagram, TikTok, estamos presentes em todas elas com o canal JTMS. Basta você seguir também e aproveitar as dicas com os vídeos curtos. Eu vejo você por lá e por aqui no próximo vídeo. Até logo então, grande abraço, tchau, tchau.